Os cafezais se espraiam pelas freguesias de Cantagalo. Foi o ouro verde, o café, e não o amarelo, o ouro, conforme se pensara, que originou as primeiras fortunas da região. Propriedades como Monjolo e Engenho de Rapadura, singelas instalações com casas de pau a pique e telha-vão de sapê, sem assoalho e sem mobiliário, dão lugar a portentosas construções com material importado. Nas residências, encontram-se lustres de cristal, baixelas de prata, finas porcelanas contendo monogramas da família, espelhos bisotados, pianos alemães, móveis de perobe jacarandá ricamente talhados em estilo britânico. O conforto, o luxo e o fausto, até então tidos como incompatíveis com a virilidade do campo, foram incorporados pela elite agrária da época. 19 fazendeiros de Cantagalo receberam títulos nobiliárquicos, vindo a integrar a nobreza do império com imensa influência política. Entre essa aristocracia rural, destacou-se Antônio Clemente Pinto, o primeiro barão de Nova Friburgo. E quando chegou o poderoso Antônio Clemente Pinto à região? Na década, uns falam em 22, 23, outros falam em 29, mas de qualquer forma, ele apareceu lá a partir de 1822. Ele chegou a essa região de Cantagalo como sesmeiro, né? Obviamente obteve uma sesmaria. Mas há registros de que a verdadeira fortuna do Barão de Nova Friburgo veio com o tráfico de escravos. Conversa, foi com café. Qual é a relação dos traficantes? Mas não é não. E o Barão de Nova Friburgo foi excelente nisso, no tráfico de escravos. Ele traficava escravos. Quando já era proibido, ele vendia. Talvez a fortuna dele até tenha vindo daí, mais daí do que do próprio café, do tráfico de escravos. Não sei se ele tinha alguma frota de navio, eu acredito que não, mas ele conseguia esse transporte de escravos com muita facilidade. E esse transporte se intensifica quando a Inglaterra já havia proibido o tráfico de navios. A Inglaterra era clara em dizer o seguinte: se eu achar algum navio trafegando no Atlântico, escravos, eu afundo esse navio, tiro os escravos, eu afundo esse navio. Acabou, pronto, não pode mais traficar escravos. Isso era uma lei internacional. E é exatamente nesse momento que o preço do escravo sobe. Se o preço do escravo sobe, atrai a atenção de quem tem capital. E o capital fazia com que fosse lá buscar mais escravos. E não podia parar, porque o café, que a essa altura já era e ele era dono de 15, 16 fazendas de café. O Antônio Clemente Pinto, ele chega ao Brasil bem jovem, criança ainda, com 12 anos de idade, vem acompanhando um tio, que era João, e ele vem para o Brasil justamente por sair de uma região extremamente pobre de Portugal. Ele morava numa pequena vila chamada Ovelha do Marão, que é na parte da Serra, na região do Porto, e ele vem para o Brasil com esse tio, com outros tios também, mas esse João foi o principal, e ele vem para o Rio de Janeiro e começa a trabalhar como um garoto de recados, como seria um office boy hoje em dia, no comércio do centro do Rio. De lá, obviamente, que ele foi se envolvendo talvez com outras questões de comércio, uma delas era a questão da comercialização de escravos, e o nome dele logo aparece, logo em seguida, na listagem do Almanac Lemert como um comerciante de escravos no Rio de Janeiro. O primeiro barão de Nova Friburgo é citado por vários historiadores como um dos mais importantes traficantes de escravos do Império. Entre os historiadores locais, há quem discorde sobre essa afirmação ou que minimize o peso que teria tido o tráfico de escravos na origem do avultado patrimônio do primeiro barão. A sua extraordinária fortuna chamava atenção à época. O barão suíço von Tschudi visitou a região de Cantagalo no século XIX e, ao se referir ao primeiro barão de Nova Friburgo, assim escreveu: é o mais rico fazendeiro, não só do distrito de Cantagalo, como de todo o Brasil. É português de nascimento, veio para o Brasil sem vintém. Circulam muitas versões quanto à natureza de seus negócios e do modo por que chegou a ser possuidor de tão avultada riqueza. O novo rico é em toda parte do mundo objeto de inveja e de maledicência, o que acontece em muitos casos no Brasil, onde existe mesmo um provérbio bastante malicioso que diz: quem furtou pouco, fica ladrão. Quem furtou muito,
significa barão, o que bem ilustra o pensamento do povo. Ele chegou a ter 2.000, 3.000 escravos. Eu me lembro de uma novela que houve na Globo sobre o café, uma novela famosa, de italianos, não sei o quê, na região de São Paulo. Não me lembro o nome. E aquela novela deixa uma impressão muito falsa de que São Paulo era a força do café. A produção do café na região de Cantagalo e Resende era 85% da produção nacional de café. 8,5 milhões de arrobas. Vou te dar um número só. Em 1840, por volta de 1840, Cantagalo tinha pouco mais de 200 fazendas de café. Isso é número fruto de um levantamento da antiga Fundrem, fundação que tinha no Rio de Janeiro. E ali você tinha, e só era considerada fazenda de café se tivesse terreiro de pedra, moinho e tanque para lavagem de café. Se tivesse isso, era considerado uma fazenda de café. Cantagalo tinha, em 1840, por volta de 1840, talvez umas 200 fazendas nessas condições. Em 1860, 20 anos depois, tinha quase 2.000 fazendas. Só o município de Cantagalo. Só o município de Cantagalo. Quer dizer, o município de Cantagalo naquela época pegava quase todos os municípios da região serrana aqui. Mas mesmo assim era 8.500.000 arrobas de café produzidas todos os anos. Né? Isso juntava ainda com a produção do café que vinha da região de Resende. Então, nessa época do auge do café, as tropas de burro, em vez de descerem por aqui, seguiam em direção a Resende, ao sul do estado, passavam pela região do sul do estado, Vassouras, né? Que era a região do café também, colhia aquilo tudo. Muito próximo dali, atravessavam para o estado de São Paulo e escoar pelo Porto de Santos, porque era muito mais fácil chegar no Porto de Santos que chegar no Porto do Rio de Janeiro. Essa é uma característica que eu vou notar nas pesquisas que eu fiz. E talvez por isso o café tenha chegado ao estado de São Paulo. Né? E puxa, esses caras, isso está dando dinheiro, né? Vamos plantar café também. E começa a produção de café, Mojimirim, né? Sorocabana. Né? E talvez por isso a indústria ferroviária lá tenha vindo com tanta força. Né? Lá você tinha a ferrovia Sorocabana. Por quê? Por causa do café de Sorocaba. A ferrovia mogiana. Por quê? O café de Mogi. Né? E vai por aí fora. Enquanto aqui existia um pequeno monopólio. Aparece o nome dele muito ligado ao Barão de Mauá também, no começo da estrada de ferro, da primeira estrada de ferro do Brasil, que é a estrada de ferro que ligava Rio a Petrópolis, né? E aparece o nome dele vinculado a esses dois momentos. Logo a seguir, ele vem para Friburgo, vem para essa região nossa aqui da região serrana, chega aqui em Friburgo perto de 1820. Quando ele chega aqui, um tio dele já residia nessa região, que é o Francisco Clemente Pinto, que era um comendador também, um comendador da Ordem da Rosa. Esse Francisco já era um cafeicultor da região de Cantagalo, inclusive é uma das fazendas muito, muito bem preservadas, o proprietário hoje está até trabalhando nela, e ele vem para cá, então, já tendo um parente morando aqui, e ele vem para Friburgo já com um título é um representante, né? Um representante da Câmara de Friburgo em relação ao Império. Como que funcionava essa parte pública de Friburgo? Aqui funcionava uma Câmara de Vereadores em que o presidente da Câmara exercia o poder executivo, seria um prefeito, esse presidente da Câmara. E ele precisava de ter um interlocutor entre a prefeitura, entre essa Câmara e o governo imperial. Então havia essa figura no meio, que era um procurador, em que ele vem com esse título, ele era o procurador. Isso é muito curioso, de você pegar todos os nobres do Império Brasileiro, o mais assim empreendedor no sentido hoje de uma indústria, ou no sentido desse começo desse capitalismo que nós vivemos, hoje seria a família do Barão, porque toda a família participava desse ciclo de plantio até a venda, ele não tinha atravessador. Então o Barão ele plantava nas fazendas. Nas fazendas havia um escoamento, a princípio ainda em lombo de mulas ainda, aí depois a estrada de ferro entra nessa coisa para complementar, então havia esse escoamento, e esse escoamento se dava a Friburgo, e Friburgo descia por uma estrada chamada Castalha, que é uma estrada que existe até hoje também,
E tem pinturas dessa estrada na casa do barão, no centro da cidade. Você tem alguns afrescos do Martignoni, que era o pintor que pintou a casa do centro, e você tem afrescos, e pelo menos 3 deles você tem a descida da Castalha, os burros no lombo com esse café. E isso chegava no Rio de Janeiro, na parte que hoje, se eu estou hoje na Presidente Vargas, indo para a direção da Candelária, todo o meu lado esquerdo, que é o lado mais próximo ao porto, é o lado onde o Rio realmente tinha efervescência comercial. Ali tinha um prédio de 3 ou 4 andares, não vou me recordar mais, que era a empresa Friburgo e Filhos. Essa empresa é que comercializava o café. Mas essa empresa também não só comercializava. Quando abria-se uma empresa desse molde no século XIX, você estava dando também autorização a esse proprietário emprestar dinheiro como um banco e fazer compras na Europa em nome de uma outra pessoa. Então, se você queria dar um presente para alguém, você queria mobiliar a sua casa, você poderia usar esse atravessador, essas empresas, para fazer compras, tanto de mobiliário, quanto em empréstimos e guarda de dinheiro também ali. Então, era quase como um banco com aspectos de uma loja também. Então, a Friburgo e Filhos foi uma grande empresa, talvez uma das maiores do Rio de Janeiro, nesse porte de escoamento de café. O barão escoava o café dele e de todos os outros fazendeiros de Cantagalo e da região de São Fidélis, todo o café era escoado por ele. A Friburgo e Filhos representava quase que todos. Eu acredito o seguinte, Friburgo, se você fizer um estudo nas atas da Câmara e acompanhar um pouco essa evolução urbana da cidade, você vai notar que Friburgo era uma cidade extremamente agrícola, uma cidade que atraiu, além dos colonos originais dela, outras pessoas que tinham interesse nessa região. Mas a cidade não cresceria, a cidade não atingiria o porte que ela tem hoje se não fosse pela família do barão em si. Eu não coloco nem ele como pessoa. Isso até é uma curiosidade, quando a gente foi fazer o livro seria uma biografia do Antônio. Não tem como você falar dele sem falar dos filhos, do neto, sem falar do todo. A família toda tem uma importância muito grande para a nossa região e, às vezes, nós hoje olhamos ele com um certo preconceito através dessas lendas, dessas histórias que contam, e a gente não entende realmente o valor político. Obviamente que o crescimento econômico dele, de poder dele, era uma coisa particular, eu quero crescer, eu quero melhorar, mas ele carregava todo o resto. Não adianta você ser rico e ser poderoso num nada. Você tem que ser rico e poderoso num lugar que espelhe aquilo que você está fazendo. Então, o primeiro barão, acredito que o máximo que ele fez em vida dele, que eu coloco que foi a obra pioneira, foi essa questão, primeiro, de trazer arte. Eu acredito que uma sociedade só cresce à medida que ela tem arte e cultura vinculado a ela. Você imaginar um lugar que não havia nada e uma pessoa construir isso onde nós estamos hoje. Um chalé que o requinte de arte que tem aqui dentro para a época é absurdo, em que ele contrata um arquiteto, que é o Vainel, que é o mesmo que faz o Palácio do Catete, para fazer esse projeto do chalé. Você tem um paisagista do Porto do Glaziu fazendo um parque igual a esse, numa cidade que não tinha nada. A casa dele no centro também tinha um jardim que ia até o rio, acompanhava uma dimensão muito grande. Então, eu acredito que ele deixou muitas coisas, mas o principal é a estrada de ferro. Ele tem o ânimo tem essa ideia de melhorar o escoamento da produção de café, traz dois engenheiros, um foi o Teodoro de Oliveira e o outro foi o Júlio Borel, para fazer o projeto do que seria a estrada de ferro. Ele inicia esse projeto. É uma coisa muito complicada para entender realmente essa política, para se conseguir fazer uma estrada de ferro nesse período, é algo bem complexo, precisa de muito poder, tanto político quanto capital. E como ele não tinha o capital necessário para fazer uma empreitada dessa, ou não queria empenhar o dinheiro dele todo nisso, ele faz uma SA, uma sociedade anônima. Quando você abre uma sociedade anônima no século XIX, também no século XX é essa mesma modalidade, mas no século XIX tem umas pequenas diferenças, você está dizendo que você vai colocar ações daquela empresa e você vai vender as ações para ter recurso, através dessa sociedade anônima que também está se vinculando à ideia. A estrada de ferro daqui de Friburgo é a 4ª do país. O primeiro barão ele consegue realizar o primeiro trecho da estrada de ferro, que é ligando o Porto das Caixas, vou botar uma região próxima ali, São Gonçalo, no fundo da Baía de Guanabara. Então pegava o Porto das Caixas, ele conseguiu fazer dali até próximo à Cachoeira de Macacu. Foi o primeiro trecho que ele conseguiu fazer, o trecho mais simples. Quando chega ali, logo depois o barão falece, ele não tem como dar continuidade a essa obra, então a obra para ali.
e ao mesmo tempo eles perdem a concessão da estrada pela primeira vez. Logo depois, o Bernardo, que é esse filho mais novo, ele entra de novo com um pedido de concessão, ganha a concessão, e ele faz o segundo e o terceiro passo para completar. Então, a estrada de ferro, o Bernardo pega ela dessa região de Cachoeiras e consegue chegar a Friburgo. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena também falar, porque a nossa estrada de ferro tinha que vencer uma inclinação muito grande, uma inclinação de 8%, em que estrada de ferro nenhuma do mundo conseguia vencer uma inclinação dessa. As experiências do Brasil são poucas, uma delas é visível para quem quiser conhecer, que é na região de Santo André, tem um pequeno distrito em Santo André, em São Paulo, que é Paranapiacaba. Vale a pena quem tiver recurso para passear lá, uma cidade lindíssima, uma vila inglesa, e lá o trem ele sobe, são platôs, 3 platôs na serra, e o trem sobe uma inclinação muito maior de 8, mas só que ele é tracionado por um cabo. Ele vai de um platô para outro, subindo até ganhar a serra, que seria de Santos até Paranapiacaba. E é o sistema funicular. Você guincha o trem todo através de um maquinário imenso que puxa. O Bernardo não. O Bernardo ele vai até o Monte Cenis, que era uma estrada que ligava uma região da França, em que o sistema de lá era um outro sistema, que era o sistema FEL. O sistema FEL tinha um terceiro trilho no centro, em que se tracionava, em vez de ser verticalmente as rodas no trilho, tracionavam horizontalmente o trilho central. Através dessa tração, o trem conseguia vencer essa inclinação. O Bernardo ele compra todo o maquinário do Monte Cenis. Ele compra a estrada de ferro inteira, desmonta, traz para o Brasil e monta aqui. E ficou anos isso funcionando. Foi a parte mais difícil, foi vencer a serra. E depois o terceiro trecho era já chegando onde hoje é a prefeitura de Friburgo. Ali era uma outra casa, também em 3 blocos, como a nossa prefeitura é, só que era um estilo de chalé, como o chalé aqui do Country Club. Então ali é o ponto que ele parou. Dali para cá ele fez o último trecho, que era o trecho do centro da cidade até Cantagalo. Quando ele conclui o último trecho de Cantagalo, é curioso esse último trecho, porque o trem passaria pela avenida. Tanto é que ele retifica a avenida. Ele faz a primeira retificação do Rio Bengalos para poder passar o trem na avenida. Do lado, obviamente, que é ao lado da Avenida Galdino do Vale, ele ia passar o trem por ali. Ele desiste e pede para a Câmara Municipal para passar o trem pelo centro da cidade. E o trem, quando passa em frente à casa da família, que hoje é a oficina escola de arte da prefeitura, ali era um vazio. Bom, o trem ele ia passar na avenida, onde hoje é a Galdino do Vale. O Bernardo, então, ele decide tirar o trem da avenida e passar ela onde hoje seria Alberto Brown, e pegando a parte onde é a praça, hoje Getúlio Vargas, em frente à casa deles no centro. E ele pede para a Câmara aceita o pedido dele, e quando ele passa com o trem ali, obviamente que ele queria chamar a atenção para a obra que ele fez, e o trem passando é uma das poucas cidades do Brasil em que o trem realmente passa no centro real da cidade. E quando passava na praça, a praça era um vazio, uma praça de terra, não tinha nada. E nesse momento em que junta Carlos Éboli, o Carlos Engert e o Bernardo, em que se juntam para criar uma praça ali, para ter essa ideia da praça. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas acaba que chama o Glasiu para fazer o projeto. A Praça Getúlio Vargas é um projeto do Glasiu. E a praça ela atendia esse ideal de ser um bulevar e de ser uma passagem do trem também por ela. E essa estrada de ferro chegava no centro de Cantagalo. O Barão, obviamente, estende em Cantagalo o trem, ele tinha que fazer uma manobra de entrar de ré em Cantagalo, e quando ele saía do centro de Cantagalo, a primeira estação era a estação da Fazenda do Gavião. E as estações iam se sobrepondo até a última fazenda dele. E as fazendas faziam uma forma de ferradura em volta da estrada de ferro. E todas as fazendas tinham um ramal férreo menor, que chama de decoville, que são trilhos que você pode remodelá-lo. Aqui possuía um decoville que unia aqui o chalé do Country Club, ele se unia ao prédio do Sanatório Naval, que se unia à estrada de ferro, que se unia também à casa do centro. Ele tinha um sistema ferro dele, pessoal, da família, que abastecia, e nas fazendas a mesma coisa. O café descia das plantações para a fazenda também por sistema férreo, a maioria delas tinha esse sistema, e da fazenda isso escoava para os ramais, ou para Gavião, ou para Boa Sorte, ainda escoava para essas fazendas principais que vinham o café para cá.
Obviamente que depois disso o Bernardo sofreu uma pressão política muito grande em abrir a estrada de ferro também para outros lados. Então o imperador pediu que ele prosseguisse de Cantagalo até São Fidélis. Bernardo ainda faz essa última obra até São Fidélis e aí no final a pressão negativa contra a família começa a exercer muito forte e o imperador pede que haja a troca da bitola do trem. O nosso trem ele tinha uma bitola de um pouco menos de 1 metro e o imperador pede que ele mude a bitola para 1 metro. Como que uma pessoa vai mudar todo um ramal férreo de quilômetros? Obviamente que isso era uma atitude para quebrar a família nisso aí. Então Bernardo, vendo que ele não teria condições de fazer isso, ele vende todo o ramal para Leopoldina, que é a que vai adquirir toda essa parte do ramal férreo, justamente pelo Bernardo não conseguir fazer essa troca. Então eu acredito que o que a família deixou de maior peso realmente para a nossa região foi a estrada de ferro. É uma obra extremamente cara, foi a 4ª do país, foi a primeira do Brasil a suplantar uma serra com um método completamente diferente, bem arrojado até para o período, e realmente foi o maior. E a praça, eu acredito que a praça seja o bem para Friburgo mais importante. A praça foi um presente do Bernardo não cobrou da Câmara as despesas que teve para fazer. A praça está aí até hoje, obviamente o projeto já bem adulterado do que ele era, mas seriam as 2 obras maiores. Além, obviamente, de ter fortalecido o comércio, a questão toda de escoamento de tudo de Friburgo, tudo dessa região inteira escoava por essa estrada de ferro. Não tem como você precisar o impacto. O impacto econômico disso aí é muito maior do que a gente pode hoje colocar em cálculos assim. O Rio de Janeiro ganhou, obviamente, o Palácio da Catete, que seria uma obra muito interessante. Tem esse lado político. Friburgo, eu acho que ganhou mais, e Cantagalo, justamente pela questão da estrada de ferro, a questão da economia, a questão da Praça Princesa Isabel, que foi esse presente. O barão contribuiu para várias obras públicas, obras de abertura de estradas, ele contribuiu. A igreja que você perguntou aquela hora, matriz, houve uma contribuição dele também financeira para a execução da igreja. Então, há uma ligação da cidade com a família. E Cantagalo a mesma coisa, só que Cantagalo, por ser uma zona rural, obviamente que os atrativos e a busca lá foi outra. Lá o comércio foi exacerbado ao extremo, havia, acho que o interesse da família que Cantagalo crescesse também, mas acabou que Friburgo cresceu mais, se expandiu mais, talvez sentiu mais o efeito da família aqui. Acorda, nego, pra moer café, acorda, nego, pra moer café. Nego, já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se nego é homem, menina ou mulher. Nego, já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se nego é homem, menina ou mulher. Acorda, nego, pra moer café. Acorda, nego, pra moer café. Nego, já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se nego é homem, menina ou mulher. Nego, já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se nego é homem, menino ou mulher. Nego chora, chora pra manter sua fé. Nego chora, chora pra manter sua fé. Ô nego, nego chora, chora pra manter sua fé. A fé que carrego na guia, nas contas do meu orixá, que me ampara noite e dia, em qualquer lugar, que me dá a melodia, para eu poder cantar as palavras e as rimas, para eu orar com fé, quando o fraco estiver nas fazendas de café. Nego chora, chora pra manter sua fé. Manter sua fé, ô nego. Nego chora, chora pra manter sua fé. Nego chora, chora pra manter sua fé. Preto velho já dizia, para não me preocupar, pois meu pai me cuidaria, sempre em qualquer lugar. Oxalá é minha guia, pela mata e pelo mar, pelas mãos de Iemanjá, para eu orar com fé, quando o fraco estiver nas fazendas de café. E acorda, nego,